semana, como é que estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, que vocês estão assistindo essa aula. Espero que estamos todos bem, de saúde, enfim, todo mundo tranquilo. Hoje, 24 de março, a gente vai dar andamento ao nosso estudo e vocês podem acompanhar pelo livro aí na página 24, tá bom? A partir da página 24 do nosso livro didático, a gente vai fazer as atividades, vou dar umas dicas para vocês, né? Para quando vocês forem responder, ficar tudo mais rápido e mais fácil, para não acumular material, tá bom? Então aí nesses dias que vocês terão, vocês aproveitem para colocar as coisas em dia, né? Em ordem, com disciplina. A gente só chega lá com disciplina. Infelizmente a gente está nessa pandemia que teima em não acabar e a gente acaba, digamos, esquecendo que além da saúde, o nosso conhecimento também ele é muito importante, né? Então, gente, na página 24 a gente tem a primeira questão aí do nosso livro, que traz um texto de um autor que ele é considerado o pai do iluminismo, que é o John Locke. O John Locke foi um francês que ele aprendeu muitas coisas assim com relação ao que tinha acontecido na Inglaterra. Afinal de contas, os franceses copiaram os ingleses, né? E acabaram trazendo para a França um movimento chamado Iluminismo, que foi muito importante na defesa dos direitos individuais e coletivos. Imagine vocês, são apenas ideias, mas que ideias perigosas foram essas ideias iluministas. Foram elas que determinaram aí a abrangência das liberdades individuais pelo mundo todo, a ideia de que todo mundo nasce bom e a sociedade corrompe. Tudo isso aí são ideias iluministas, né? Pensar racionalmente, enfim. Então John Locke ele acaba escrevendo esse textinho aqui, né? Vocês vão ler esse texto, né, do John Locke, tá bom? E a pergunta da letra A, por exemplo, diz assim: de que forma a Revolução Inglesa contribuiu para o processo que levou ao iluminismo francês? Será que teve alguma ligação com a Revolução Inglesa? Lembrando, a Revolução Inglesa foi quando a Inglaterra deixou de ser absolutista e passa a ser monarquia parlamentar, tá bom? E os franceses adoraram essa ideia. Nossa, que legal, os ingleses agora não são mais absolutistas. Vamos levar essas ideias para a França, não é? Então, muitos estudantes franceses, como vocês podem colocar assim, eles visitavam a Inglaterra e descobriam essas ideias novas, né, mais livres. E chegando em casa, essas ideias eram transformadas na realidade francesa. E foi assim que o iluminismo foi nascendo na França a partir da observação do modelo inglês de liberdade, tá bom? Letra B. Quais foram as consequências da crise do antigo regime para a cultura da França, né? Muito bem, porque as ideias da burguesia, né, eram que deveria haver liberdade de pensamento, igualdade entre todos, né? Igualdade livre e iniciativa. Então você pode colocar de várias formas que você entender, gente. As consequências da crise do antigo regime. O antigo regime é o absolutismo, tá? E a consequência dele foi porque a França gostou do fim do antigo regime e passou a pregar ideias de liberdade, fraternidade, enfim, né? Livre iniciativa, liberdade de pensamento, liberdade política, tudo isso aí cabe na letra B, tá bom? Na letra C diz assim, ó: quais as principais características do iluminismo e qual delas você considera mais interessante? Nós temos várias. Nós temos o anticlericalismo, que ou seja, não concordar com as ideias da igreja, né? Racionalismo, quer dizer, um raciocínio correto, lógico, que levou ao desenvolvimento da ciência, enfim. Nós temos o próprio cientificismo, nós temos a defesa das liberdades individuais
nós temos o anti-absolutismo, temos o liberalismo, você pode falar sobre isso também. Qualquer um desses aí você pode pegar um deles e dizer por que ele é importante, tá bom? Na questão número 2 diz assim: diferencie os tipos de nobreza existentes na França. Então tinha a nobreza togada, que é quando a burguesia compra um título de nobreza. Tem a nobreza provincial, que é aquela nobreza que morava nos feudos, em castelos isolados. E tem a nobreza palaciana, que vivia ali na corte da França, adulando ali o rei, bajulando ali os nobres, enfim. E tudo isso aí tem no nosso textinho também, tá bom? A terceira questão o século XVIII foi marcado por importantes avanços científicos em cada um dos campos abaixo. Cite exemplos do legado do século das luzes. Faça uma pesquisa para buscar mais informações, se necessário, claro, né? Na medicina, você pode citar alguma coisa, algum avanço médico, né? Por exemplo, aqui no nosso texto fala do inglês Jenner, que criou uma vacina contra a varíola. Vacina hoje em dia é coisa bem popular, né? Antigamente a vacina passava-se muito tempo, 30 anos, 20 anos para fazer uma vacina. No nosso tempo atual, já fizeram mais de 6 em apenas um ano, né? Um avanço muito grande a ciência. Vamos ver aqui a letra B. Estudo da física, você pode citar o Isaac Newton, colocar uma das leis de Newton, tá bom? Na terceira questão, na letra C, estudo da química. Aqui nós tem o Antoine Lavoisier, enfim, pode citar algum químico do século XVIII. Qualquer profissional desse século XVIII serve, tá bom? Você vai no Google e vê assim, alguém que inventou alguma tecnologia no século XVIII, alguém que criou alguma coisa na química do século XVIII, alguém que criou alguma coisa na física do século XVIII. Pode só colocar assim que aparece lá, você só copia. Na tecnologia, por exemplo, inventaram um balão movido a ar quente, tal. Construíram o primeiro navio a vapor. O nome do cara é Claude François Dorothée, enfim. Mas você pode ver em qualquer autor do século XVIII pode colocar, tá bom? Na botânica e zoologia, botânica das plantas, zoologia dos animais, né? Aí viu o que é que você encontra no Google, né? Pesquisa, você pode buscar no Google, não tem problema não. Aqui nós temos a cruzadinha, né? Que é essa cruzadinha aqui, que muita gente tem dificuldade de fazer cruzadinhas. Conta das letras, né? Muitas vezes o nome é francês e leva uma letra a mais, uma letra a menos, aí você fica pensando que tá errado, mas não, viu gente? Porque às vezes o nome da pessoa é em inglês ou francês e dá certinho. Saber baseado no conhecimento a partir da esfera divina. Que saber é esse? Eu expliquei na classe, ó. Tem o saber científico e saber teológico, né? Aí você só vai identificar qual dos dois pertence à letra A. Letra B, principal obra de Montesquieu. Você vai ver lá no textinho qual é a principal obra de Montesquieu. Montesquieu é aquele cara dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, tá bom? Letra C. Ele é considerado o mais democrático entre os filósofos iluministas. Será se foi o Montesquieu? Será se foi o John Locke? Será se foi o Rousseau? Coloca o que couber lá, de acordo com a resposta correta, claro. Letra D. John Locke escreveu essa obra, que serviu de inspiração para os iluministas franceses, né? Ensaio sobre o... 3 pontinhos, você coloca só o restante da obra, tá bom? Ensaio sobre o... Será se é o governo? Será se é ensaio sobre a economia humana? O saber humano? Você coloca lá o entendimento humano. Tentem descobrir. Letra E. Saber baseado na investigação, na apuração e apresentação de resultados. Será se é o saber teológico? Será se é o saber filosófico? Será se é o saber científico? O que couber você coloca.
Nobreza composta pelos antigos proprietários de terra, senhores feudais. É uma daquelas nobrezas lá. Tem a nobreza togada, tem a nobreza provincial e tem a nobreza palaciana. Uma das três, tá bom? Letra G. A instituição mais questionada durante o iluminismo. Eita, quem será, né? Será se foi a política? Será se foi a burguesia? Será se foi a nobreza? Será se foi a igreja? Né? Letra H. Organizou ao lado de D'Alembert a enciclopédia. Quem ajudou o D'Alembert a escrever a enciclopédia? Aqueles livrinhos lá que falavam das ideias, que eu falei para vocês na classe também. Quem foi que ajudou o D'Alembert a escrever a enciclopédia? Será se foi o Jacques Rousseau? Será se foi o Denis Diderot? Tentem colocar aí, tá bom? A letra I. Política baseada no poder inquestionável do monarca. Que política é essa? Será se é absolutismo? Será se é mercantilismo? Será se é despotismo? Letra J. Principal obra de Rousseau. Será se é as leis da física? Será se é alguma coisa relacionada à fabricação de motores a vapor? Ou será se é do contrato social? O que é que Rousseau escreveu? Na dúvida você vai na página 19, tá bom? Que lá diz direitinho. E vamos para a página 26, meu povo esperto. Quinta questão da página 26. Muito bem, vamos ver. Na fase do iluminismo, houve forte crítica ao absolutismo, ao Estado intervencionista e ao mercantilismo. A teoria chamada fisiocracia defendia a liberdade total das atividades econômicas e, nesse aspecto, responde às questões que seguem. Quais as principais ideias da escola fisiocrática? Será se a escola fisiocrática tinha alguma coisa a ver com natureza? Será se a escola fisiocrática tinha alguma coisa a ver com agricultura? Será se o comércio eram atividades secundárias, comércio e artesanato, e a agricultura era mais importante? Tentem colocar do jeito que você compreendeu, tá bom? Letra B. O lema do liberalismo econômico de origem incerta é ainda hoje conhecido. Transcreva-o e explique o que tais palavras refletem sobre o pensamento da questão. Você vai lá na parte que fala do liberalismo e coloca lá o lema, que está em francês, mas você pode colocar em português, não tem problema nenhum. O lema em francês é laissez-faire, laissez-passer. Você vai e coloca em português, deixar e fazer, deixar e passar. Então você vai só explicar o que significa isso, deixar e fazer, deixar e passar. Tá bom? Laissez-faire, laissez-passer. Ok, muito bem. Letra C. Por que Adam Smith é considerado o pai do liberalismo econômico? Por quem ele foi influenciado? O Adam Smith foi influenciado pelo pensamento de Quesnay, enfim, tal. Então, o Quesnay pertencia à escola fisiocrática, aquela lá de cima, né? E o Adam Smith acabou criando um novo, digamos assim, desenvolvendo uma nova ideia chamada liberalismo econômico, que significa que o Estado não deve se intrometer na economia. Tentem elaborar um argumentozinho pequenininho, para você usar todas as linhas não, só que você compreenda direitinho o assunto, tá bom? E aqui nós temos uma associação que tentem fazer essa de associar corretamente, porque é meio sem rumo a gente ficar só a resposta disso aqui. Se eu der dicas, já estou dando a resposta, de marcar e fica complicado, né? Vamos passar para a próxima. Aqui eu deixo a sexta com vocês são muito sabidinhos. Aqui o Rousseau, que é o Jean-Jacques Rousseau, o cara do contrato social, tá? O livro dele é o Contrato Social. Eita, mais uma de marcar. Marque somente as incorretas, você vai marcar somente as erradas, tá bom, gente? As incorretas você vai marcar, tá bom? E nós temos aqui a oitava. Um dos principais ideais dos pensadores iluministas era a defesa das liberdades individuais. Eles criticavam a influência política e cultural da Igreja, além do autoritarismo do Estado
e propagavam que a busca do pensamento racional deveria ser a principal atividade do homem, pois o tornaria livre. Um dos representantes do iluminismo, Voltaire, disse a famosa frase: "Posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer." Eita, professor, que frase interessante. Olha só o tamanho da consciência que o Voltaire tinha. Ele pode não concordar com o que você está falando, mas ele defende o seu direito de falar. Né? Em sua opinião, em que se constitui a liberdade individual? Na sociedade em que vivemos hoje, esse ideal está próximo de ser alcançado? Explique no seu caderno. Como não tem como fazer no caderno, porque a gente não está em classe, você faz na folhinha de papel a resposta da 8ª questão e grampeia lá em cima, aqui no topo da página, tá bom? Para eu saber. Muito bem, é um tipo de questão interessante que você vai interpretar uma frase. Está muito claro, tá? Muito claro isso aí, você não precisa ter dúvidas. Quando eu posso não concordar com o que você fala, com o que você pensa, mas eu defendo que você pense e fale, né? É muito interessante. Isso quer dizer direito, realmente, liberdade de falar, liberdade de expressão, direito individual. Tá ótima essa frase do Voltaire, né? A 9ª questão diz assim: sobre o despotismo esclarecido na Europa no século XVIII, responda: quais foram os motivos que levaram os governos absolutistas a adotarem o despotismo esclarecido? Pessoal, despotismo esclarecido quer dizer reis que gostavam do iluminismo, tá bom? Reis, por essa dica dá para você responder. Reis que gostavam do iluminismo. Então, para não perder popularidade, esses reis começaram a estudar profundamente o iluminismo e muitos deles mudaram até a sua forma de governar. Mudaram sua maneira de agir, né? Ordenaram mais ali o seu reino, no caso a Catarina da Rússia, né? Enfim, passaram a ser mais respeitados por isso. Nosso rei é tranquilo, ele gosta do iluminismo, né? Então, ficou melhor para todo mundo, né? As reformas sociais foram beneficiadas com certeza. Nós temos a letra B. Identifique as medidas adotadas pelos déspotas esclarecidos, influenciadas pelas ideias iluministas, né? O que foi que os déspotas esclarecidos fizeram? O beneficiamento do comércio, fortalecimento da burguesia, criação de escolas não religiosas, escolas laicas, liberdade de culto, todo mundo podia ter a religião que quisesse, submissão do clero católico aos desejos do Estado. Quem ia mandar mais agora era o governo do que a igreja, né? Então as coisas mudaram muito, né? Qual era a contradição existente nessa forma de governo? Os governantes que adotaram essas ideias desejavam modernizar seus países, né? Mas não abriam mão de seu poder, viu? Eles queriam liberdade para todo mundo, mas não abriam mão de seu poder. E essa é a contradição que existe nessa forma de governo bem aí, tá bom? Então por hoje é só. Próxima aula a gente continua, tá bom? Nós continuamos aqui onde nós paramos. Tem também uma atividade para a gente comentar. E quando terminar as páginas de atividade de comentar, a gente passa para a independência dos Estados Unidos, que também teve ideias iluministas envolvidas pelo meio. Bom, ok? Então fiquem na paz, fiquem de boa. Muita saúde a todos. Saúde em primeiro lugar, mas conhecimento também vale, né? Bom dia, meninos e meninas.